E então, boa noite. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão aqui com a gente, os que ainda vão chegar, e quero pedir ao nosso irmão Oséias, aí de Portugal, que é o nosso colega também do The Mailbox Club. Queremos pedir que ele ore a Deus, pedindo as bênçãos de Deus sobre o nosso estudo. Nós vamos, afinal de contas, estar estudando a palavra de Deus e só com Uhum, o Espírito Santo mesmo. Só com a ajuda de Deus é que podemos entender a palavra de Deus. Então, uhum. Oséias, por favor. Ok, vamos orar então. Querido Deus, nosso bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador, e também pela a unção e pela presença e o selo do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, testificando com o nosso espírito que somos teus filhos e também ensinando-nos a, a descobrir as maravilhas da tua lei. Sem a ajuda e auxílio do teu Espírito, Senhor, nós ficamos muito à margem da verdade que o Senhor quer que conheçamos e pela qual devamos andar. Por isso que nós louvamos a Ti, porque Tu és o nosso pastor, alimenta-nos e dá-nos, ó Deus, condições para que possamos acompanhar ah, minimamente os desejos do Teu coração e também o pensamento do Senhor a respeito da nossa própria existência e da nossa relação com Cristo. Rogamos a Ti, Senhor, em nome de Cristo, que esta noite de aprendizagem possa contribuir para o enriquecimento do conhecimento bíblico desses irmãos queridos, na ministração da tua palavra, principalmente, mas também na edificação da vida devocional de cada um. Obrigado pelo irmão John Hatton, pelo o seu entusiasmo na ministração desses cursos, mas também pela sua disponibilidade, Senhor, em favorecer a tua igreja e a tantos queridos irmãos, tanto na América, como na América do Sul, como em África, aqui em Portugal e em tantos outros lugares que possam dispor de condições para fazê-lo. Agradecemos porque essas ministrações têm chegado de forma gratuita, é, liberada, e isso tem sido uma bênção, uma ferramenta realmente que deve ser aproveitada. Obrigado por esses irmãos também que responderam positivamente ao desafio e que seja realmente valioso, proveitoso para cada um. Rogamos mais uma vez a unção e a direção do Teu Espírito Santo sobre a vida, a mente e o coração de cada um. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Também queremos mencionar aí que o meu pastor está aí, o pastor Christian, aí da IBNU, e Uhum. estamos aqui apresentando esse estudo também em coordenação com Uhum. a Igreja Batista Nações Unidas, na IBNU. Agora, Uhum. então, irmão Oséias, fale aí um pouco aí sobre o TMC Portugal ou o Uhum. seu ministério aí, né? Claro, Melhor, claro. melhor dizendo. Obrigado, pastor John. Antes, porém, eu gostava aqui de cumprimentar a irmã Dália Castro, também o pastor Miguel, seu esposo, a Adelaide, também foi nossa aluna, a Mônica, portanto, algumas pessoas que eu vou reconhecendo aí daqui de Portugal e fico feliz por terem aceito aí o desafio, o convite. Isso é uma ferramenta realmente que deve ser aproveitada e nunca na história da igreja existe tanto material, tanto recurso disponível como agora, né? E curiosamente também nunca na história da igreja tão poucos aproveitam. Antigamente a gente corria atrás, tanta gente corria atrás e era tão difícil. Hoje está tão fácil. Literalmente está, como a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor está na tua boca, no teu coração, não é? Está tão fácil perto de nós. E aqui em Portugal estamos, portanto, envolvidos inteiramente, a full time, no discipulado, na evangelização de crianças. A TMC
The Mailbox Club, aqui em Portugal vai fazer, portanto, 1 ano, ainda não agora, mas logo, logo há de fazer 1 ano. Só este ano é que nós realmente conseguimos registrar oficialmente a TMC, portanto, nós já temos aqui a existência comprovada certificada pelo Estado, graças a Deus, mas já há 1 ano que nós estamos trabalhando envolvidos na Mailbox Club. Antes, porém, estávamos com a APEC, e foi através da APEC que decidimos trazer a Mailbox Club para Portugal, porque nós entendemos que é um ministério que merece uma força-tarefa para que, a partir de Portugal, começando pela Espanha, a França e subindo a Europa, muitas outras crianças possam ter esse material rico, que é o material de discipulado. E aqui em Portugal, na área da formação, também nós estamos envolvidos não só com o Ministério dos Investigadores da Bíblia, também ministramos os cursos de treinamento de 1 ano, os cursos que a Adelaide, inclusive, fez, foi nossa aluna, cursos mais ligeiros, mais curtos, e também no Ministério direto com crianças, com acampamentos, com conferências evangelísticas, conferências missionárias, EBFs e tantas outras coisas. Neste momento, nós encerramos uma série de gravações sobre histórias da Bíblia para a Rádio Transmundial, que será transmitida a partir de Portugal, mas para todas as comunidades de língua portuguesa espalhadas pelo mundo. E serão 365 histórias da Bíblia contadas através de 2 alunas nossas, sob a coordenação, portanto, da Mailbox Club. Isso será uma experiência primária para nós, é uma experiência pioneira no nosso caso. Isso já está a ser feito em Portugal, mas no sentido dos adultos, com a linguagem para adultos, mas com a linguagem para criança, nós estamos começando agora, com o apoio da Rádio Transmundial, mas também com o apoio da Sociedade Bíblica de Portugal. E isto tem sido um grande desafio para nós e uma grande alegria fazê-lo também. Amém, amém. Muito bom, muito bom. Então, como a gente diria em bom português, uau! Uau! Quanta coisa, né? Deus tem usado o irmão muito aí, e é muito ministério, é muito trabalho, é muita coisa, que Deus possa continuar te usando e Amém. abençoando aí. Vamos começar então agora com o nosso estudo. Obrigado a todos e vamos então passar para o nosso PowerPoint. E vamos ver aqui. Ok. Então, nós queremos, aí já falamos aí sobre a conexão aí de Portugal, a gente tinha só a bandeirinha do Brasil, como nós temos talvez até mais pessoas do Portugal aqui com a gente, então coloquei a bandeira aí também de Portugal, coloquei meu Box Club de Portugal e do Brasil também, porque é sempre importante quem ensina, inclusive crianças, às vezes a gente pensa, está ensinando criança, não tem problema, não precisa conhecer muito a Bíblia. Não, é um grande engano isso aí. As crianças, ainda mais hoje em dia, estão mais espertas e mais inquisitivas do que nunca. Então, é muito importante. Então, queremos oferecer isso para as professoras, para os professores do The Mailbox Club no Brasil, dos investigadores, né, 1 e 2. E então, por isso que colocamos isso aí também. E lembrando que a IBNU, Igreja Batista das Nações Unidas aqui da Flórida, tem realmente sido uma benção aí, está aí com a gente nesse trabalho. Bom, nós queremos colocar aqui, não sei se está aparecendo isso aqui em cima. Eu acho que está. Ok. Bom, eu acho que esse controle aí em cima vai ficar aparecendo. Vou tentar colocar do lado. Mas eu queria mostrar aqui, bem rapidamente, aqui algumas ideias de... Hoje em dia, o nosso genro, ele
é piloto de helicóptero, esteve anos atrás no Iraque, e ele falou que tem uma ideia lá, o pessoal de lá tem essa ideia de que onde o Eufrates e o Tigre se encontram, aí nesse cantinho aí é que ficava o Jardim do Éden. Eu tenho dificuldade de imaginar isso, mas talvez pensando assim na queda, depois da queda, tudo ficou meio cinza e ficou um deserto, né, por causa do pecado, talvez. Mas aí não é exatamente como eu imaginaria o Jardim do Éden. Mas até poucos anos atrás tinha uma árvore lá milenar e acabou morrendo agora recentemente e era chamada de a árvore de Adão. E eles achavam que realmente isso aí estava aí desde a época do Jardim do Éden, o que novamente eu acho questionável. Se eu fosse tentar imaginar onde fica, onde teria ficado o Jardim do Éden, eu, para mim, aí vocês estão vendo esse ponto de interrogação, provavelmente eu pensaria que está, por causa da confluência dos rios e tudo, talvez debaixo da água aí no Golfo Pérsico. Mas nós não vamos ficar conjecturando sobre isso, são apenas coisas para a gente ir pensando. O fato é que a Bíblia se baseia em fatos históricos. Nem todos são conhecidos ou comprováveis, mas sabemos que muitos são, e a arqueologia tem encontrado muita coisa. Bom, nós deixamos aí a semana passada o Jardim do Éden, aí um paraíso, uma coisa maravilhosa, mas essa semana nós queremos já na página 7 do nosso livro da apostila, nós queremos ver aí essa questão aí da queda de Adão e Eva, do primeiro casal. E então, como a gente já mencionou, a ideia, a metodologia é que, se você puder ter a apostila e acompanhar, melhor ler antes e já ter como base e tê-la assim aberta assim do lado para a gente ver uma coisa ou outra, mas nós não vamos seguir parágrafo por parágrafo, porque seria chovendo molhado, seria pedir para você ler e depois a gente lê o que você leu. Então não queremos fazer isso, não queremos que ninguém fique entediado aí com o estudo, pensando, está muito repetitivo, nada disso. Então, nós nos encontramos aí no capítulo 3 de Gênesis, na palavra de Deus, né? Nós encontramos o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, nós encontramos aí essa passagem muito conhecida, existem muitas interpretações aí fora, mas nós queremos ver aí o que algumas possíveis interpretações que talvez alguém do grupo já ouviu e algumas outras que, quem sabe, não. Então, em primeiro lugar, lembrando que Deus havia falado, ele havia feito a avaliação que tudo que ele tinha feito era bom.
e depois, quando ele criou o ser humano, ele disse que era tudo muito bom. E como então que essa serpente entra nessa história? Bom, nós sabemos que o inimigo usou a serpente. Nós vamos saber, como nós dissemos na semana passada, a revelação de Deus foi paulatina, foi pouco a pouco e com incrementos cada vez maiores, maiores revelações. E hoje em dia, graças a Deus, nós temos a Bíblia inteira e nós podemos ler em vários lugares e entender que aquela serpente, aqui não identificada como Satanás ou diabo, etc. e tal, mas mais à frente, sim, foi identificada com o inimigo, nosso inimigo, e então nós vemos que o inimigo ele usa aquilo que Deus cria e corrompe. Essa é a metodologia dele. Vamos ver um pouco mais sobre a metodologia dele também, mas ele usa as coisas que Deus tem e nós podemos ver como ele, então, enganou a, a Adão e Eva. Lembrando que lá em Gênesis 1, 26, e depois em Gênesis 2, a gente vê como Deus colocou esse casal, Adão e Eva, não identificado por nome até o capítulo 3, mas como ele colocou o primeiro casal com autoridade sobre toda a terra, sobre os animais, sobre as plantas, etc. e tal, e depois diz lá, e sobre toda a terra. Então, Deus delegou a autoridade. Agora, o que acontece? Nós temos um contraste enorme entre o inimigo e o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ler lá em Filipenses 2, Jesus, que é o próprio Deus, Deus Filho, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele veio, se humilhou como servo e servo obediente até a cruz, até a morte de cruz. Por outro lado, nós vemos aqui um ser criado, o diabo, usurpando uma autoridade que não deveria ter sido dele. Mas a lógica parece ser a seguinte: ele sempre toma vantagem de uma porta semi-aberta e ele vai e entra mesmo e não pede licença. A gente vê Jesus, ele lá em Apocalipse, né, 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. O diabo não. Ele não bate na porta, ele não pede permissão, ele vai entrando, ele é um entrão, ele é um usurpador. Então, a lógica seria a seguinte: se Deus delegou autoridade sobre a terra para Adão e Eva, como representantes futuros de uma raça humana que viria depois deles, né? Se ele deu autoridade para eles e eles se colocaram debaixo da autoridade do diabo, porque o diabo falou. Quantas vezes vocês acham que o diabo falou nesse diálogo para poder tropeçar a Adão e Eva? Ele só falou 2 vezes, bastou 2 vezes. E então ele, com isso aí, a Eva então caiu nesse papo furado dele, caiu nesse diálogo dele, e com isso, então, ela fez o que ele disse. E com isso, então, ele falou: ok, se eles têm autoridade sobre a terra, e eles agora estão se colocando debaixo da minha autoridade, então agora é eu que tenho autoridade sobre a terra. Nós podemos dizer: não, 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 isso não é justo, não está certo. Não é justo e não está certo, mas nós sabemos que algo assim aconteceu porque o próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu o diabo como o príncipe desse mundo. Ele não é o rei é Deus, o rei é o Senhor Jesus Cristo, mas ele é o príncipe que governa esse mundo. E é importante a gente ver aí
vamos ver aí o que significa mundo, quando a Bíblia fala em termos de mundo, né? A diferença que nós temos que entender aí, o que significa. Mas quem era a serpente? Quem é essa serpente aí que aparece aí? Sabemos em Jó que é Satanás, e Satanás significa adversário. Em Isaías, nós encontramos que ele é a estrela da manhã. Em Ezequiel, encontramos que ele era um querubim da guarda, super especial aí, ungido, que estava no Éden. E enquanto essa passagem de Isaías e de Ezequiel são um pouco controvertidas, porque não está 100% claro, assim, com todas as letras diretamente dizendo que se trata do diabo ou de Satanás, em Isaías 14 e Ezequiel 28, podemos entender porque tudo mostra realmente a evidência é muito forte. Então, por isso que muitas autoridades da Escritura aceitam isso, e algumas outras não. Mas uma coisa é certa: em Lucas 10, Jesus fala que ele viu Satanás caído como relâmpago. Ele viu o diabo sendo expulso do céu, né? Em Lucas 10, 17 a 20. Uma referência bastante direta nós temos aí. Em Apocalipse 22, versículo 2, nós temos a referência de que esse ser antagônico, esse nosso inimigo é o dragão, que aparece, né, em Apocalipse, né? Ele é o dragão, ele é a antiga serpente. Olha aí a referência no último livro da Bíblia, bem direta aí, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Então, nós temos aí esses títulos todos aí. Agora, é importante frisar que o diabo ou Satanás, ele não é o oposto de Deus. Muitas vezes as pessoas pensam, ele é o oposto de Deus, o oposto de Deus é o diabo. Não, não. Oposto quer dizer algo completamente, assim, como que eu posso dizer? Comparável, mas, então, por exemplo, o oposto de Deus teria que ser um criador maléfico. Isso não existe, né? Então, enquanto Deus é criador, enquanto Deus é que criou tudo que nós vemos no universo e no planeta Terra, então, tudo que vemos e não vemos, o diabo é criatura, ele foi criado, é um ser criado. Como Deus é onipotente, não há limite para a sua força, para a sua capacidade de gerar vida e de fazer o que ele quiser. O diabo é limitado. Enquanto Deus é onisciente, o diabo não sabe tudo. O diabo sabe muita coisa, mas ele não é onisciente. Agora, eu já ouvi muitos professores, normalmente de escola dominical, dizerem: o diabo não pode ler os seus pensamentos. Eu não concordo com isso, porque eu acho que antes da queda, as pessoas podiam se comunicar até sem palavras, era uma comunicação, seria uma comunicação direta. Mas com o pecado, para nos proteger uns dos outros, Deus criou essa barreira. Mas tudo bem, isso não é essencial a gente concordar com isso aí, mas existem outras razões também pelas quais eu acredito que o diabo pode ler os nossos pensamentos e certamente pode influenciar diretamente os nossos pensamentos se a gente não tomar cuidado. Mas tudo bem, o diabo, o fato é que ele não sabe tudo. Deus sabe tudo. Deus é onipresente, Deus pode e Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ele não pode estar nem sequer
pelo que podemos entender, em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não pode. Então, ele é limitado no espaço e tempo. Bom, alguns dos principais nomes do inimigo de nossas almas, já vimos alguns aí, temos alguns outros, né? Satanás, o que significa Satanás? Adversário. Diabo, que no grego é diabolos, que significa falso acusador, ou acusador falso, e caluniador também. Ele gosta de caluniar, e é por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes a gente pensa, o pecado grosseiro é matar, roubar, adulterar. Sim, mas caluniar também está lá em cima na lista da Bíblia. Caluniar é uma coisa muito severa, porque arrasa com as pessoas e com a reputação das pessoas. Temos que tomar muito cuidado com esse pecado aí. E ele é o acusador em Apocalipse 12, 10, e ele é chamado de Beuzebu em Mateus 12, 27, 28, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a Beuzebu significa o príncipe dos demônios. E esse nome, Beelzebu, ele tudo indica estar ligado à palavra Baal, e então estaria ligado ao Baal do Antigo Testamento, aquele demônio, aquele Deus, falso Deus, nós sabemos que tem um demônio, ou o próprio diabo, né, atrás de Baal. Porém, olha Deus falando, quem é que começou a batalha espiritual? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, foi muito interessante. Eu vi uma vez um, um teólogo falando sobre a questão de que Deus é que iniciou essa batalha espiritual. Eu colocarei inimizade entre você e a serpente, entre a sua descendência e a descendência da serpente. Então, essa guerra começou, essa batalha começou por pela decisão de Deus, pela iniciativa de Deus, e continua debaixo do controle de Deus. Deus controla. A gente às vezes esquece, é claro, a gente é tão fraco e a gente está nesse meio, a gente sente que não tem controle sobre quase nada, mas a gente às vezes esquece que Deus tem controle sobre tudo. Nós não podemos controlar a Deus, mas Deus está em controle de tudo. Bom, em termos de batalha espiritual, vamos ver aí, na continuação aqui do que está acontecendo, que nós lemos aqui na palavra de Deus. Então abriram-se os olhos de ambos. Então você vai ver que, e nós vamos ver aí que o diabo, ele para convencer, ele conta uma meia-verdade, uma verdade fora do contexto e uma mentira lavada. É isso que ele fez com Eva. E é isso que ele faz até hoje. No Brasil, temos o ditado: em time que está vencendo não se mexe. E realmente essa tática tem funcionado para o diabo, então ele não muda de tática, ele tem usado essa tática até hoje. Então, ele vai contando. Então, vemos que então abriram os olhos de ambos. Ele não falou que eles iam ser como Deus, que eles iam ver as coisas, só que era, ele diz aqui: se vos abrirão os olhos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Mas só que Deus conhece o bem e o mal sem nunca ter praticado o mal. Ele não tem experiência do mal e nem quer ter e nunca jamais terá. E eles passaram a conhecer o mal através de experiência própria. E isso é uma coisa altamente condenável, claro. Então, mas é verdade que os olhos dele se abriram. Então, o diabo ele contou uma verdade fora do contexto para iludir, para enganar. A maior tática do diabo é o engano. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus.
Então, vocês podem ver aí na apostila, na página 8, na segunda coluna, ocorre que as palavras para nus, onde diz lá no final do capítulo 2, né, 2:25, ambos estavam nus e não se vergonharam, e a palavra para nus que aparece aí, do capítulo 3, versículo 7, são diferentes. Porque o primeiro é o sentido geral, o segundo já é o sentido de estar debaixo do julgamento de Deus. E então Deus então vai ao encontro deles, né? Abriram-se os olhos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. É o que o ser humano até hoje faz. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Claro que sabia onde eles estavam. Mas é uma pergunta para avaliar, para o ser humano parar e avaliar: gente, onde é que eu estou agora, espiritualmente? Qual é a minha condição moral, espiritual, humana? O que é que eu fiz, né? Onde estás? Ele perguntou, aí então, ouvi, ele respondeu, né? Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Pensa bem, só tem dois seres humanos em todo o planeta Terra, Adão e Eva. Para todos os efeitos, eles são casados, né? Porque eles foram unidos por Deus. Não tem mais ninguém, só animal. Nenhum animal ia ficar, estão pelados, estão nus. Por que eles sentiram vergonha? E primeiro, e segundo, quem falou com eles que estavam nus? Se Deus os criou assim, então esse era o normal. Esse era o normal. Então, roupa não é algo que eles. Olha, seria como você chegar na época que o Cabral descobriu o Brasil e falar com ele sobre: você não tem um celular? Celular? O que é celular? Ele nunca nem imaginou a possibilidade de um telefone, quanto menos celular. E Adão e Eva, como nunca haviam visto roupa, não tinham noção disso. Então, como é que eles sabiam que estava faltando alguma coisa, que eles estavam nus? Tentação que veio de fora. A tentação que veio de fora. Então, quem te fez saber que estavas no comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Claro, Deus já sabia, mas está tentando, ok, gente, vamos confessar aí. Então disse o homem aí, a gente pensa que ele vai confessar o pecado dele e pedir perdão, né? Não, o homem já vem com a desculpa. A mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Não assumiu a responsabilidade. Primeiro, não protegeu a esposa. Quando o inimigo veio e convenceu a mulher, Adão, obviamente, estava lá do lado dela, não falou nada. Ela tomou do fruto e ofereceu para ele, ele comeu também. Não falou nada, não falou: opa, será? Vamos pensar nisso. Não, não protegeu, nem questionou. E agora, o que que ele faz? Ele joga a mulher por terra e fala: a mulher, e Deus também, e acusa Deus também. A mulher que tu me deste. Então a culpa era da mulher e de Deus, que deu a mulher para ele. Ela me deu da árvore e eu comi. Exatamente, ela deu da árvore e você comeu, sem falar nada, né? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Pelo menos isso aí já está uma resposta mais razoável, mais verdadeira, mais direta, né? E realmente a serpente é enganadora, né? Então o Senhor disse à serpente: olha como muda agora
a situação. Adão e Eva ainda estavam meio tentando entender a coisa. A serpente era sagaz, era o diabo por trás usando a serpente. Então, veja que Deus não engaja uma conversa, uma pergunta com a serpente. Ele não fala, serpente, o que foi isso que você fez? De jeito nenhum, ele vai direto e já dá a condenação. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre. Então Deus aí já começa a dar, em primeiro lugar, o castigo para a serpente em termos físicos, né? Alguns acham que a serpente antes tinha pernas, né? Talvez tipo um jacaré ou alguma coisa, e depois disso perdeu as pernas e daí para frente ficou como um símbolo disso aí que fica rastejando pelo chão e comerás pó todos os dias da tua vida. Aí ele fala sobre agora o castigo espiritual. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui nós temos um texto super importante, vocês podem ver aí, Gênesis 3,15, chamado de Proto-Evangelium, que significa simplesmente o evangelho em um estado embrionário, e é a primeira referência ao fato de que virá alguém no futuro e vai ferir a cabeça da serpente. Vai ser ferido no calcanhar, mas esse descendente da mulher vai destruir o diabo. Então, vai ferir a cabeça da serpente. Então, nós vemos em Gálatas 4,4, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então, a semente da mulher, muitos anos depois. Né? Aqui ele não dá os detalhes, ele só coloca, e isso então vai, ao longo dos anos, Deus explicando e dando mais e mais detalhes sobre esse que depois seria conhecido como o Messias prometido. E aí fala a descendência da serpente. Então a gente pode parar e pensar: espera aí, descendência do diabo? Bom, veja João 8,44. Jesus disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Então são as pessoas, talvez também espíritos ou anjos caídos, e certamente pessoas que seguem o diabo. Esses são os descendentes, seguidores do diabo. Bom, agora, nessa questão toda aí, nós vamos ver aí como Gênesis 3 tem tudo a ver com o que nós estamos passando hoje. E a questão, o X da questão é quem tem a última palavra quanto ao que é certo e o que está errado. Eu tive um amigo, eu tenho que talvez colocar aspas aí nesse amigo, porque eu, eu não sei se ele era realmente muito amigo, mas ele começou a me questionar bastante, ele questionava tudo, ele questionava, e ele falou assim, olha, eu acho que Deus usa o diabo, viu? Eu acho que Deus usa o diabo. Bom, eu fiquei chocado com o que ele falou sobre isso, depois vim a entender que é verdade, Deus usou o diabo. Nós vamos ver isso daqui a um segundo, mas ele também falou, olha, em Gênesis 3, você vê, Deus estava cerceando a livre iniciativa de Adão e Eva, não estava deixando que eles vissem a realidade das coisas, explorassem o mundo. Ora, essa é a conversa realmente do diabo mesmo, não é? Era isso mesmo que o diabo estava tentando
argumentar. Então, o fato é o seguinte: Deus não queria que Adão e Eva fossem robôs, que ele desse corda e Adão e Eva, hoje vocês vão fazer isso e aquilo. Ok, Senhor, hoje nós vamos obedecer e fazer o que o Senhor quer. Ele não queria isso. Ele quer um relacionamento. Ele quer um ser pensante, um ser que sente, que avalia, que possa decidir por conta própria fazer a vontade de Deus. Então, Adão e Eva, eles foram criados inocentes, mas Deus não queria que eles continuassem simplesmente inocentes. Ele queria que eles passassem a ser santos. Qual é a diferença? Inocente é como um bebezinho que não sabe nada, e então não tem, na verdade, escolha de nada. Então, não chegou até a idade da razão, mas depois a gente vai crescendo, chega à idade da razão, e nós temos que decidir: eu vou por aqui, eu vou por ali, vou obedecer mamãe e papai ou não vou. Então, Adão e Eva, ele queria que eles passassem a ser santos. Como seria? Então, Deus teria que dar alguma proibição. Agora veja como Deus colocou tudo. O pessoal fala assim: ah, mas isso não foi justo de Deus. Ele sabe que o ser humano é igual bebê. Você fala assim: aqui você pode mexer, lá não pode mexer. O que, que o ser humano vai querer fazer? O que, que o bebezinho vai querer fazer? Vai lá mexer onde você falou para não mexer. Claro, nós somos caídos. Mas Adão e Eva não eram caídos. Eles não tinham uma natureza caída. Então, Deus favoreceu, colocou: olha, tudo aqui é livre. Só tem uma coisa que é proibida. Uma, aquela árvore lá no meio do conhecimento do bem e do mal, não pode mexer lá. Se você mexer lá, você vai morrer. Então, a punição é grave, deixou bem claro. Então, o que, que aconteceu aí? A gente vê que Deus deu toda chance para. Eles tinham tudo, menos uma coisinha. Por quê? Porque eles tinham que ter a possibilidade de escolher desobedecer. Sem a escolha de você poder desobedecer, você não pode escolher livremente obedecer. Então, Deus queria que eles fossem santos, separados, diferentes. E, no entanto, e aprendessem o que é certo e o que é errado através de Deus, do ponto de vista de Deus. Mas eles tendo caído, então é como se eles tivessem falado: eu vou me tornar como Deus. Não foi isso que o diabo falou? A mesma maneira que o diabo caiu, ele os tentou para que eles caíssem. A diferença é a seguinte: o X da questão é o quê? Quem vai ser Deus na minha vida? Quem vai ter a palavra final na minha vida? Sou eu ou é Deus? Se Deus diz que algo é errado, eu vou chegar lá e ficar questionando, dizendo: não, 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 peraí, mas os tempos mudaram, nós evoluímos. Hoje nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ah, é? Então você vê o mundo como ele está hoje em dia. Então, a palavra de Deus não muda. E nós temos que ver aqui que esse mesmo erro que Adão e Eva fizeram está diante do ser humano até hoje. E a palavra, o X da questão é: quem na minha vida, na sua vida, vai ter a palavra final? Bom, nós temos então, vamos ver um pouco sobre essa questão da guerra espiritual, da batalha espiritual em que nós estamos. Então, em primeiro lugar, vamos ver aí três fontes de tentação. Nós temos Satanás, né? E hoje em dia, porque Adão e Eva, por exemplo, caíram, então a natureza humana é caída. Agora, existe uma linha doutrinária, teológica, que diz que uma vez que a pessoa aceita a Cristo, ela já não tem uma natureza humana caída. Eu não vejo assim. Eu não entendo a palavra de Deus assim. Nós temos
natureza humana caída, e enquanto a gente estiver no mundo, antes de morrer ou antes de Cristo voltar, continuaremos tendo uma natureza humana caída. Mas aí que nós vemos esse conflito, inclusive, que Paulo fala lá em Gálatas 5, entre os desejos da carne e o desejo do espírito. Estão sempre em conflito, de forma que nós não somos livres para dizer nem a carne, nem o Espírito Santo me dominam. Não tem como. Ou você é dominado por um, ou você é dominado pelo outro. E o resultado está lá, bem claro, lá em Gálatas 5, para a gente ver. Então, quando Satanás tentou Adão e Eva, eles caíram. Entrou, então, a natureza humana caída, que é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E nós vamos ver isso em seguida. Mas veja bem que seres humanos com natureza caída, juntos, formando uma sociedade, o que eles formam? Necessariamente uma sociedade caída. Então, esse é o mundo. Quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, está falando do mundo em geral, da população da Terra. Mas quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, aí já está falando sobre o sistema mundial, a sociedade caída. E a sociedade o acúmulo, você pegando todo mundo de natureza caída e juntando, e aí você vai ter esse mundo caído. Então, nós temos três fontes de tentação. Nós temos o diabo, que é o príncipe desse mundo, o acusador, adversário, nós temos a carne, e nós temos o mundo, a carne caída, o mundo caído e o diabo, que foi o primeiro a cair. Né? Agora, e nós temos três áreas de tentação, que está bastante explicado aí em João, em 1 João, capítulo 2, versículo 16, que fala sobre porque tudo que é no mundo, né, como nós acabamos de falar, né, no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, o que João fala aí, inclusive até nessa sequência, nós vemos aí com Adão e Eva, vendo a mulher que a árvore, a fruta, era boa para se comer, temos aí a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? Em inglês é lust, né? É desejo ilícito de satisfazer uma necessidade física de modo que vai contra a palavra e a vontade de Deus. Então, é um desejo muito forte, fora de controle, que controla a gente e a gente se deixa levar. E a concupiscência dos olhos, desejo ilícito de possuir ou consumir tudo que a gente vê. Então, é o materialismo, é o consumismo. A soberba da vida é o desejo ilícito por poder pelo poder, né? Através do conhecimento ou da experiência, desejo de exibir o poder ou riqueza, prestígio e posses. Então, nós vemos Adão e Eva foram tentados justamente nessas três categorias, nessas três áreas. Elas são sempre as mesmas. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, então, concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos, então, é agradável aos olhos. Soberba da vida, a árvore desejável para dar entendimento. Eu quero ser como Deus, eu quero ter esse entendimento todo. Oba, quero ter esse poder. Então, o que o diabo fez com Jesus? Funcionou com todo mundo. Vamos, então, tentar Jesus. Pensou o diabo, vou tentar Jesus dessa mesma forma. Então, ele chega para Jesus e fala, mas ele sabe que Jesus tem uma missão muito forte, que ele veio com um foco, uma missão. Então, ele não chega e tenta Jesus com isso e aquilo. Ele chega e fala: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Nós sabemos que Jesus estava jejuando por 40 dias e noites, e claro, aí a Bíblia é até um pouco interessante, né, que chega e fala que depois desse tempo ele teve fome. Eu imaginaria que sim. Então, ele chega, bom, se você for mesmo filho de Deus, como quem diz, você tem o direito de fazer isso. Transforme essas pedras
em pães. Ele depois levou, né, com concupiscência dos olhos, levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse, e a glória deles, e a glória deles, né? E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então mostrou, encheu os olhos, né, do nosso Senhor com aquilo tudo que já é dele, mas é como quem diz, eu vou sair de cena, se você me adorar, eu saio de cena e fica tudo seu, não vou atrapalhar nada. Claro, claro. Como se a gente pudesse confiar no diabo. E vocês, então, podem ver lá em Mateus 4 a resposta que ele deu. E, então, ao fim, ele diz, então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, a parte mais alta lá, e disse, o filho de Deus, atira-te para baixo. Então, como quem diz, aí você vai mostrar para o pessoal que você tem poder, né? Então, nós sabemos que com Jesus ele sempre respondeu usando a palavra de Deus, né? Ele tinha todo o poder, ele podia ter feito como ele quisesse, tudo que sai da boca de Jesus é a palavra de Deus, mas ele deu exemplo para a gente citar a palavra de Deus, a palavra escrita. Bom, e quais são as estratégias do inimigo? Duas estratégias principais. Então, ele usa os ataques e a sedução. O ataque, ele ataca a nossa fé, e a sedução, ele ataca nosso compromisso. Então, o ataque ele vem em forma daquilo que não desejamos, sofrimento, perseguição, ameaças, intimidação, dor, medo, etc. E a sedução vem na forma daquilo que a carne deseja, né? Prazeres ilícitos, né? Vícios, fortalezas, né? Conforto, riquezas, etc. Então, nós podemos ver que o modus operandi do diabo é a mentira, é o engano. Eu nunca vi os políticos como os de hoje em dia mentirem tanto. Gente, tem uma piada que diz o seguinte: como que você pode saber se um político está mentindo? Se a boca dele estiver mexendo, ele estiver falando, está mentindo. Hoje em dia está demais. E esse é o modus operandi do inimigo: é mentir e ficar negando até o final e enganar as pessoas. Um engano. E a gente está vendo isso mais e mais e mais. Nós vemos muita gente sendo usada pelo inimigo, nós temos que ficar espertos para não nos deixar levar na conversa. Então, como é que a Bíblia nos manda combater, então, Satanás, a carne e o mundo, né? Esses dias é interessante que eu vi um pregador estava dizendo: a Bíblia não diz para a gente resistir à carne. A Bíblia diz para crucificar a carne. Interessante, né? Diz para a gente resistir o diabo, mas temos que lembrar o seguinte: olha o contexto. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus. Não adianta tentar resistir ao diabo sem antes fazer isso. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quanto à carne, crucificar. Gálatas 2:20, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o mundo não amar, como nós já vimos. Não ameis o mundo e aquilo que no mundo há. Bom, então nós temos aí essa questão em que eles foram expulsos do jardim por causa do seu pecado. E eu queria ver aí essa questão com vocês, que ele então dá esse castigo para a serpente, depois ele passa o castigo para Adão, que ele não dá, alguns dizem que, alguns acham que Deus deu o trabalho como castigo. Não, o trabalho foi a missão que Deus deu para Adão e Eva. E era uma coisa agradável até a caída, até a queda, digo, né? Mas com a queda, então, a natureza passou a não cooperar com eles,
e eles passaram a ficar cansados, a terra também se virou contra eles. E a suor do rosto comerás e tudo. E depois ele deu o nome para Eva, fez Deus, então, vestimentas de peles, versículo 21, para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor: Eis que o homem se tornou como um de nós. Olha só, então o diabo, ele falou uma certa verdade fora de contexto, uma certa meia-verdade para enganar, se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, só que na maneira errada, né? Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. De alguma forma, é a única informação que nós temos aí, a não ser quando aparece em Apocalipse, a árvore da vida, mas tudo indica que o ser humano, antes da queda, então, foi projetado para viver com, com esse corpo é, eternamente. E ele se renovaria. Você vê, Adão, mesmo depois de cair, viveu 930 anos. Imagine se não tivesse caído. E então a árvore provavelmente seria para renovar o corpo humano para continuar. Não sabemos exatamente, não sabemos todos os detalhes, mas o que nos interessa mais aqui é ver que Deus os vestiu. Só diz isso aí, não entra em detalhes, mas diz que Deus os vestiu com peles de animal. Então, é, ele diz, e fez, versículo 21, o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, como que ele vestiu los de peles sem matar o animal? Então, ele teve que matar pelo menos um, quem sabe dois, animais. E com isso, Deus abriu como que um precedente. E ele, então, a primeira morte deveria ter sido física, até, de Adão e Eva, mas pela graça de Deus não foi, pela misericórdia de Deus. E ele, então, matou um animal como que em sacrifício e os vestiu com aquela pele. E nós podemos ver que isso, e mais o proto-evangelho, que nós vemos em Gênesis 3,15, são sombras da vinda de um Salvador que seria sacrificado por nós e nos vestiria da sua justiça. Então, nós temos esse princípio aí. Gênesis realmente significa princípio, né? E o princípio dessa história de redenção que nós temos em Cristo Jesus. Então, nós temos essa realidade muito importante que nos mostra que Deus não os deixou, pecaram, agora já era, não vou fazer. Não, Deus foi atrás de Adão e Eva, fez uma avaliação, infelizmente nenhum dos dois confessou seus pecados, e eu creio que, então, com isso, eles perderam muito, né, tentando jogar a culpa para frente, mas Deus continuou trabalhando com eles, e aí o que a gente vai ver a partir da semana que vem, se Deus quiser, com Abel e Caim, nós vamos ver mais drama, mais dificuldade, mas Deus ainda trabalhando com o ser humano e resgatando e trazendo o ser humano de volta para ele. Então, é muito importante a gente entender essa questão. Alguém poderia perguntar, nós temos aí na página 9, por que Deus permitiu essa tentação? Então, nós já falamos aí, porque era importante que eles passassem, Deus passando essa autoridade enorme que ele estava passando para eles, de governarem sobre toda a terra, e, claro, a descendência deles, essa responsabilidade enorme, eles tinham que passar por um teste mostrando que eles eram confiáveis, que eles eram
fiéis a Deus. Infelizmente, eles caíram e com isso, então, perderam a sua inocência e não adquiriram realmente a santidade ainda que Deus queria. Seria um processo que viria depois. Ah, nós vemos que depois da queda, Deus já não passa a passear entre eles ao entardecer, à tardinha, né? Como a gente via ele antes fazendo, e ele então não continua comunicando-se diretamente com os seres humanos. Provavelmente para proteger a própria raça humana. Você vê, o diabo, quando ele caiu, Lúcifer, quando ele caiu, não teve remédio, não teve redenção, não teve perdão, porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele era um querubim na presença de Deus e ele quis ser igual a Deus e tomar o lugar de Deus. Então, a tentação surgiu com ele, é o mistério da iniquidade. Agora, a tentação para Adão e Eva veio de fora. E eles, então, como não haviam visto, não conheciam muito de Deus, conheciam um pouco. Deus vinha, passeava entre eles e tal, mas não era a mesma coisa que estar na presença gloriosa de Deus e ter o pleno conhecimento dele. Então, quando eles caíram, havia uma redenção para eles, especialmente também pelo fato de serem uma raça. Adão e Eva, então, teriam filhos, que teriam filhos, que teriam filhos, então seria uma geração. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele pôde morrer por toda a raça humana, por toda a geração humana. E dizem alguns teólogos que se Jesus fosse morrer pelos anjos, se fosse o caso, ele teria que morrer individualmente por cada anjo. Não sei, mas o fato é que os anjos também, eles parece que têm uma constituição diferente. Eles, quando fazem uma decisão, aquela decisão é para sempre. E nós, vocês podem ver que, como seres humanos, a gente faz uma decisão e fala, oh, que burrice, por que eu fiz isso? A gente volta, tenta consertar. O fato é que, graças a Deus, literalmente, Deus nos proveu a redenção e essa redenção veio através do seu Filho. Então, nós queremos lembrá-los de que na semana que vem nós continuamos com o capítulo 4 de Gênesis, e até lá, então, que Deus possa abençoar a todos.